Oi pessoal, aqui é a Misaki e essa semana a gente vai finalmente completar aí a série spin-off que a gente começou desde lá do Ele, Nós, aí passamos por Good Boy e agora finalmente chegamos em Stay, que é o último livro então que a Sarina e a Elle Kennedy lançaram, né, sobre esses moços aí maravilhosos do hockey de Toronto, né, do time de Toronto. Então o Matt, a gente sabe desde o livro do Nós que ele tá passando por uma fase super difícil, porque ele tá se separando da esposa, a esposa pediu o divórcio pra ele do nada, né, pelo que a gente sabe, ele meio que não queria. E, enfim, não temos muitos detalhes aí, né, do que tá acontecendo com ele. Depois no livro do Good Boy também a gente tem ele, né, participando aí da história. A gente vai descobrindo mais algumas coisas, né, a respeito da vida dele, que ele tem filhas, né, ele tem 2 filhas, também do casamento, que tá sendo difícil, e, enfim, quando chegamos aí na história, então, do Stay, o que a gente vai ter? Já vai ter se passado aí mais ou menos 1 ano e pouco, né, que ele tá separado da mulher dele, da ex-mulher, né, e ele teve que achar um outro lugar pra morar e tudo mais, tá tentando se adaptar a essa vida e, concomitantemente a isso, está lá, né, tendo sua vida de jogador de hockey, né. O Matt, ele já é, gente, totalmente uma vibe diferente dos meninos aí dos outros livros, porque ele é mais velho até, então ele não é, assim, um jogador no começo da carreira, ele já é um jogador mais, assim, do meio pro fim, que ele já tem quase 30 anos, ele tá com 29 anos na história, no começo, né, a gente fica sabendo, e aí a gente vai, né, descobrindo coisas a respeito dele, porque ele vai contando, né, a gente então tem o ponto de vista dele e vai ter o ponto de vista da Hayley, que vai ser a mocinha aí da história, né. O que eu achei bem interessante desse livro, né, diferentemente dos outros, é que ele vai mostrando esse contraponto aí, né, da carreira em si, porque ele vai contando todas as coisas que os outros moços já viveram, né, as meninas no pé e tudo mais, que pra ele já não é mais uma grande novidade, já que ele já viveu essa fase, aí depois ele casou, né, teve toda aí essa história do casamento dele, que é uma coisa muito difícil de você manter quando você tá jogando, né, porque você tem que ficar muito tempo viajando, então a gente tem que ter aí esse apoio da pessoa que tá junto com você, né, no caso. A gente tinha visto mais ou menos isso com o Jamie, né, que o Jamie ficava muito sozinho, ele sofreu bastante com isso no começo, ali a gente vai descobrir isso lá no livro do Nós, né. Então, gente, vamos descobrir detalhes da vida dele, né, como que ele se virou, o lugar que ele tá morando, e aí ele vai contar que, tipo, pra ele fica lá no apartamento dele e tal, ele não curte mais ficar indo pra baladinhas, então, gente, como que ele vai conhecer a Hayley, né? Aí que vai entrar o legal, o plot legal da história. A Hayley também é uma pessoa aí nos seus quase 30 anos, tem basicamente a mesma idade ali do Matt Erickson. E ela também tá se separando, ela se separou, na verdade, mais ou menos ali na mesma época que o Matt da mulher dele. E ela também não foi a pessoa que pediu o divórcio, quem pediu o divórcio foi o marido dela. Mas, diferentemente do Matt, ela meio que tem uma relação amigável com o marido dela. Por quê? Ela tem uma empresa junto com esse ex-marido dela, né? E a gente vai descobrir que ele era amigo dela desde criança, assim, os dois eram vizinhos, então eles eram melhores amigos, enfim. Foram ficando juntos, foram ficando, né, casaram, mas nunca teve aquele fogo e tal, sabe? E justamente por isso o ex-marido dela, ele pede o divórcio, ele fala, não, a gente precisa, né, sei lá, nós na verdade não se amamos assim, né, como um casal, a gente é mais amigo e tal, então ele decide ir atrás de outra pessoa, ele não tá feliz. A Hayley, por ela, tava, né, confortável na situação e tal, tem aqueles meios traumas dela de não ser bom o suficiente, aquilo que ela tava aceitando pra ela tava beleza e tudo, mas ela fica meio magoada. Mas enfim, como eles têm essa empresa, ela vai se entretendo aí, né, com todos os afazeres, eles montaram essa empresa que chama FET, e é uma empresa muito legal, eu achei, né, a ideia. Eles fazem serviços para as pessoas, então se você precisar de qualquer coisa, eles são um faz tudo, né, então, sei lá, eu tô precisando, sei lá, de um produto pra fazer uma receita aqui, então eu ligo aqui pra FET, eu preciso de um produto tal, eles vêm entregar o produto pra você na sua casa. Ou então, por exemplo, no caso do Matt, né, que ele começa a utilizar os serviços aí dessa empresa. E aí, minha gente, que ele vai conhecer a Hayley, então, né, já dei aí pra vocês o plot aí, né. Ele começa a usar, depois que ele se separa, ele começa a usar bastante, né, esses serviços dessa empresa, porque às vezes ele chega dos jogos, não tem o que comer, então ele pede pra comprarem comida,
comida, levarem no apartamento dele. Ele tem um cachorro que acaba ficando com ele, então ele usa às vezes pra a Fat levar nos lugares lá que cuidam de animais, ou então passear com ele e tudo mais, né? Serviços assim no geral, sabe? Consertar alguma coisa ou comprar algum objeto. Na verdade, a Hayley, ela foi montando praticamente a casa dele quando ele se separou, né? Porque primeiro ele precisava de um lugar, então a empresa Fat achou pra ele, né, um lugar assim ideal, do jeito que ele descreveu que seria da necessidade. Depois ela foi montando de acordo com os gostos, né, que ele ia passando pra empresa. E por que a Hayley tava atendendo ele e não os outros funcionários? Então, eles têm um sistema lá, ela vai explicando ao longo da história, né, gente, como que é o sistema de controle deles, assim, de que cliente vai pra quem e tal. E como o Matt era um cliente meio VIP, né, porque ele é um jogador, então ele tem, né, gente, ele tem grana. A Hayley e uma das amigas dela, que é, né, a que trabalha mais tempo e tal, elas geralmente são as que atendem esses clientes, porque elas têm certeza que elas vão, né, suprir todas as necessidades pra eles não terem nada o que falar, né, de mal da empresa. Então elas sempre estão lá junto, né, nesses clientes tops aí, vendo o que eles precisam e fazendo rapidamente, que é pra eles terem uma boa imagem. E, enfim, completamente compreensível. Só que aí, então, já faz o quê? 1 ano e pouco, né, desde que a Hayley tá lá nessa fossa dela, que ela tá extremamente dedicada a tudo, né, da empresa, então super conversando com o Matt, né? E aí vai acontecer uma situação, minha gente, que eu não vou ficar aqui descrevendo muito, mas é uma situação bem plausível, assim, que eles vão acabar se encontrando, sabe? A Hayley vai ter que fazer um serviço, ela pessoalmente pra ele, por causa do cachorro dele e tudo mais. Falei que as histórias têm cachorros envolvidos, né? Ela vai ter que fazer esse serviço aí pra ele, né, pessoalmente, então vão acabar se encontrando ali, né, acidentalmente, e o Matt, ele vai ficar, assim, extremamente impressionado e falar, opa, essa menina é diferente, né, tipo, uma morenona bonitona e tal, ela tem um estilo, me parece um estilo meio, assim, rock, meio punk, sei lá, sabe, o estilo da Hayley, pela descrição, né, e ele vai ficar meio interessado, porque ela é diferente, assim, de tudo que ele já, né, e, enfim, Matt vai ficar pensando em Hayley e vai oferecer pra ela, né, ir assistir o jogo dele e tudo mais, e aí eles vão começar a se relacionar, né. O Matt, ele já é uma pessoa, como eu disse, né, não é aquele de tipo, eu vou ficar na baladinha com essas meninas e tal, ele não é assim mais. Então, a partir do momento que ele convida a Hayley pra ir assistir um jogo dele e tudo mais, depois quer sair com ela, ele na verdade já tá pensando numa coisa séria, porque ele realmente se interessou em conhecê-la, ele já quer um encontro com ela e conhecer ela mesmo. Quando ele descobre que ela também é separada e tudo mais, ele já vê aí um ponto em comum, sabe? Então ele não tá, assim, disposto desde o início a só ter um caso e nada mais. Ele realmente quer conhecer a Hayley e se relacionar com ela, né? A Hayley vai ter que enfrentar aí alguns, como posso dizer, alguns reveses e, enfim, ela tá encanada com coisas da empresa e aí também tem toda aquela vida dela aí que ela não teve ninguém, então ela fica meio, como podemos dizer, meio com vergonha até, sabe? Porque, enfim, ele é todo famoso e todo gato e não sei o que, e ela, assim, não tem experiência nenhuma, né? Ela só beijou o ex-marido dela, só ficou com o ex-marido dela, então vai ter no começo essa encanação dela, que rapidamente, né, minha gente, você sabe, né, Matt vai tirar aí essa encanação, vocês vão ver. Cenas ótimas, cenas ótimas. E é isso, gente, olha, eu posso te garantir, tem, assim, plots interessantíssimos, sabe? Então a gente tem essa história principal deles aí se conhecendo e tem toda essa temática aí da vida adulta, sabe? Porque daí o Matt, ele tem que lidar com as filhas dele, porque ele tem que ficar com elas ao mesmo tempo que ele tá tentando sair com a Hayley, sabe? E aí tem o fato da Hayley ter que aceitar também, que ele já tem essa vida aí antes dela, né? Ele também tem que aceitar a vida anterior da Hayley, né? Que ela trabalha com o ex e tudo mais. E, enfim, temos também umas, como posso dizer, tem uns subplots aí no meio, sabe? Umas historinhas muito engraçadas, sabe? Tem uma história muito legal da Fat, né? Que tem um cliente louco lá que fica tendo uns pedidos estranhos e tudo mais. É muito engraçado. E, gente, sério, eu achei que valeu super a pena. E eu só consigo comparar com os livros da Elle, da série do Amores Improváveis, porque pra mim foi assim meio que o mesmo sentimento, embora não seja uma série de 4 livros, né, a gente tenha 2 que são o ele e aí depois 2 dessa série spin-off de personagens relacionados ao ele, né, que são os jogadores. Eu, assim, na minha mente, o sentimento pra mim que me trouxe foi o mesmo, sabe, da outra série. Por quê? Porque o primeiro livro eu gostei, né, que foi o ele, aí o Nós eu achei muito legal. Aí chegou no Good Boy, gente,
Amei, foi assim demais. E assim, total bate com o que aconteceu na série do Amores Improváveis, né? E enfim, aí chegou agora esse último Stay. Pra mim foi super ok, só que foi uma temática completamente diferente dos outros três, porque essa história é assim, super mais adulta, sabe? Tem mais assim, questões de uma vida mais adulta, né? De pessoas mais velhas e tudo mais, né? Quando se relacionam. E a mesma coisa aconteceu na série do Amores Improváveis, porque quando eu li o jogo, eu pensei, ok, ele é bem legal. Aí fui ler o erro, eu falei, gente, demais, esse livro amei, vou ler o próximo. Cheguei no livro do jogo, nossa, mind blowing, entendeu? O jogo pra mim foi o melhor, eu delirei pelo livro do jogo. E aí, quando li A Conquista, que foi o último, eu tive total essa mesma impressão, sabe? É uma temática total mais adulta, bem diferente dos outros três, assim, embora seja tão bom quanto, é bem diferente, assim, não tem como comparar. Os acontecimentos, né, da história são completamente diferentes, as situações que eles têm que enfrentar. E é isso então, gente, não vou ficar falando muito mais, porque, né, vão lá e leiam, assim como o Good Boy eu tô falando, ele não foi traduzido ainda, mas vale a pena aí o esforço, minha gente, porque a história é demais, sabe? E assim como Good Boy, ele é um livro que vai te surpreender aí, sabe? No sentido de que achava uma coisa de match antes de ler o livro e agora eu acho ele super amorzinho também. Obviamente eles não passaram o Jamie, né, no meu hall aí, na minha escadinha e tal, o James tá lá acima de todos. Mas aí temos o Blake e o Matt, aí eles estão lutando aí pra ficar logo após aí o Jamie em minha escala de amores. Amores literários. E é isso então, gente. Um beijão, até a próxima semana. Beijo, até!